Mais Preta, com Adriana Couto. Pedindo licença aos que vieram antes, tá no ar Mais Preta, o podcast que faz a conexão entre a música preta brasileira e as vivências pretas. Estamos começando a terceira temporada. Que saudade que eu tava de pedir licença e que saudade de poder me conectar com essas músicas e com os meus convidados e convidadas. Porque você sabe que aqui é assim. Tá chegando agora? A gente tem uma lista, 10 músicas pretas brasileiras escolhidas pelo convidado ou a convidada. E aí, a partir desse som, dessa playlist, dessa trilha sonora, é que a conversa se desenrola. Pra abrir a temporada, eu tenho uma das grandes artistas pretas brasileiras, Lineker. Que honra estar aqui mais uma vez, com a sua presença, estreando no Mais Preta. Aê, que viva! honra. Obrigado, Lineker. Lineker tá no 5º trabalho, o Caju. Um álbum que o ano passado foi lançado, em agosto, e que chegou para muita gente. A gente até passou a conhecer a Lineker a partir desse trabalho, que é premiado, que traz a essência da composição dela e da obra dela. A gente vai falar um pouco sobre isso e falar também sobre as músicas que ela escolheu. Lineker, foi difícil escolher? Eu acho que quando eu penso em música preta brasileira, primeiro que a gente é um país continental, então a gente tem uma pluralidade de coisa, de produção musical. Mas eu quis pensar no que mais mexe com o meu coração, assim. Obviamente, tudo me atravessa a nível de música preta. Mas dos clássicos, eu quis trazer os meus clássicos. Aquelas coisas que eu gosto tanto, que eu sei de cabo a rabo. Os discos que eu sei de cabo a rabo. Acho que ter escolhido aqui foi muito, não só dentro do meu gosto, mas também tudo que me remetia à memória afetiva, por vir de uma família que me presenteou com boa música desde sempre. Então acho que 10 foi pouca, na verdade, mas eu amei o desafio. Que bom que você já reclamou logo no começo, porque isso é uma coisa frequente aqui. A pessoa fala, olha, 10, mas eu não sei se amanhã, se são essas. Pois é. Mas é um retrato, eu acho, retrato, né? sim. E a música acaba sendo esse retrato. Uhum. A primeira pergunta sempre por aqui é, como a música preta brasileira entra na sua vida? Você já falou um pouco aí da história da sua família, né? Uhum. Mas você é uma artista referência da música do Brasil e da música preta do Brasil. Uhum. Você foi citada em mais da metade dos programas. Jura? Juro. Meu Deus, gente. Djavan ganha. Uhum. Djavan, né, gente? Eu trouxe o meu Djavan aqui. Mas é muito interessante você fazer parte da memória da vida das pessoas agora, né? Não, é muito. E é muito doido, porque é isso, né? Esse ano eu completo 10 anos de carreira. Então faz 10 anos que a minha música tem permanecido no imaginário das pessoas e na vida das pessoas. E aí é doido pensar que dentro desses 10 anos, eu ainda com 29 anos, comecei a fazer música com 16, mas estourei com 18. Pra mim é um grande presente. E eu acho que a música preta brasileira, ela tá no lugar mais sensível do nosso imaginário, né? Que é a avó que ouvia, ou as coisas que o tio ouvia, no meu caso. As coisas que aconteciam ali no churrasco do meu quintal. Então eu sinto que tudo que eu faço de música hoje, todas as referências, todos os timbres que eu quero trazer para os meus discos, eles são obviamente autorais, porque eu quero inaugurar algo novo, mas é memória. Então é a coisa da gente, enquanto pessoa preta que aprende muita coisa pela dialética, seguir a partir da música também aprendendo sobre o que a gente fala aqui e restaurando e revivendo a nossa memória, sabe? Claro. A música preta, eu acho que pro Brasil e pra comunidade preta, é também literatura. Uhum. Alguns escritores que já vieram aqui falam muito sobre isso. Que talvez o primeiro contato com a literatura, quando a gente diz essa dialética, diz dessa possibilidade de explicar o mundo, de contar histórias, vem a partir da música. Uhum. Talvez os nossos tataravós ou avós não tivessem a possibilidade de publicar um livro, mas sentar, escrever, batucar é uma coisa, né, que conta as nossas histórias, né? Totalmente. E eu acho que, por exemplo, no meu caso, sendo compositora, eu escrevo pelo exercício de entender diariamente aonde eu tô. Eu sinto que é quase como se fosse uma bússola ali cartográfica e vejo aquilo se transformando em poesia
E hoje também fazendo o exercício de pegar muitas músicas que eu escrevi lá atrás e por ser compositora delas, por mais que elas existam no imaginário das pessoas, também me permitir refazer esses verbos. Trocar frases, cantar de um outro jeito, pegar uma palavra que eu cantei lá atrás e falar, acho que eu não canto mais essa palavra hoje. Acho que o sentimento já não é esse dessa frase. Então, de também me mudando, sabe? Me dá um exemplo. Quando eu comecei, eu tava ali no momento de entender a minha transição de gênero, né? Então eu acho que só o fato de eu conseguir mudar os artigos hoje e cantar no feminino, sem dúvida nenhuma, como eu cantava quando eu comecei, ainda ali com 18 anos, entendendo, já é uma bússola, já é um novo olhar sobre mim mesma, dessa mulher agora que sabe de si. E canta sobre si, sabe? Não, e assim, Então- essa mulher que sabe de si, assim, o olho. Dã! Amo! Mas eu sabe acho que esse é um dela. exemplo, assim, a mudança de artigo, de conjugar mesmo coisas que nos meus discos eu escrevi no gênero morto e agora poder me florir de novo, sabe? Eu produzi um curta, produzi junto com o Marcos Maciel e dirigi um curta que se chama O Fervo, que acompanha um pouco você, ali um bastidor do show, que tem você, a Raquel Virgínia, a Tássia Reis e a Açucena. E aí tem uma cena que você tá se maquiando, e aí a maquiadora fala pra você: ai, nossa, eu amo as suas músicas, ai, como você vive, ai, a sua vida, você vive tudo isso. Aí você faz: ai, eu não vivo nada disso, não. Cheguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na linha de mão do meu coração. É porque eu acho que na época eu me via muito mais como observadora do que vivendo as coisas do que eu tava compondo, sabe? E eu acho que, por exemplo, né, o Remonta, que é o primeiro disco, ele é um disco totalmente platônico. Totalmente. Então, das histórias que eu vivi, que eu contava nesse disco, uma ou duas elas foram vividas de fato de carne. As outras era só imagem, era só sonho, era só desejo. Já no Índigo, no Caju, é outra coisa. Ela está vivendo e escrevendo ao mesmo tempo. Então é totalmente assim, tipo, ter propriedade daquilo que eu tô cantando, porque eu já senti na pele cada sentimento daquele, sabe? Isso é diferente, né? Eu vou começar aqui a puxar as suas músicas. Eu vou na ordem cronológica. Não vou na ordem cronológica. Agora eu vou escolher uma música que eu acho que você ouvia em casa. Bebeto, Negolívia, é do álbum Esperanças Mil. E o compositor é o Alexandre e o Bedeu. Bedeu é famoso, Bedeu escreveu muitas músicas de samba rock. E aí, Negolívia? Então, Negolívia e o samba rock é o presente que minha mãe me deu na vida, né? Assim, um dos grandes presentes, minha mãe me deu essa paixão pelo samba rock. Ângela Barros, minha mãe. Um beijo, Ângela. Sempre ouviu samba rock, sempre dançou samba rock. E participava das competições de samba rock pelo interior de São Paulo, assim, viajou São Carlos, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, nas festas de Tietê, que eu não sei se existe ainda, mas eu lembro que tinha as caravanas que saíam de Araraquara pra Tietê, pras festas pretas. E aí minha mãe sempre ali no samba rock, e eu vendo minha mãe saindo em casa, criança, quando minha mãe não tinha com quem me deixar, ela me levava pro samba, e aí tava sempre ali dançando. E eu lembro que Negolívia, o jeito que ele canta é muito sentimento, assim. Ele tá cantando, falando sobre aquela pessoa que apareceu na vida dele quando ele tava de bobeira e de repente ele foi atravessado por aquilo. E nas profundezas dessa sua pele negra, eu me joguei de corpo e alma inteiro. E hoje a minha vida é um cativeiro. Negolívia, uma nega incrível que surgiu na minha vida. Estava eu de bobeira. E essa letra me pega desde criança. E mais tarde eu fui descobrir que o Bebeto é primo de segundo grau do meu irmão. Porque ele é primo da avó do meu irmão. Nossa Senhora! A gente é filho de pais diferentes. E ele tem esse parentesco com o meu irmão. Então eu decidi essa música do Bebeto pelo amor e pela coisa quase familiar, assim. Ai, Bebeto é da família. Do meu irmão, mas também vou falar que é meu, né? Pronto, a gente já puxa. Ai, eu sou prima do Bebeto, já puxa uma história assim. Que casa era essa?
Essa casa era no Yolanda Opsi, no bairro em Araraquara, onde eu nasci. Onde eu cresci, com a minha mãe morando na casa da frente, minha tia Bi, minhas duas primas morando na casa do fundo, eu meu irmão, minha mãe. E esse quintal era o quintal que rolava tudo: aniversário, churrasco, ensaio da minha mãe com samba rock, brincadeira com as minhas primas, tudo rolou nesse quintal. E ele é muito vivo na minha cabeça, assim. Eu sinto o cheiro dele, eu sinto o cheiro do amaciante que minha avó lavava a roupa, as roupas penduradas e a gente dançando embaixo das roupas, assim. Ai, que delícia. É. Quintal, né, gente? É. Quintal e os quintais pretos. É onde tudo rola, né? Tipo. Tudo surgiu, né, Tudo, gente? tudo. E eu acho que é um lugar muito sagrado da casa, porque é onde a gente também estabelece o nosso lazer, né? Em casa a gente não tinha possibilidade de dinheiro para ter lazer, tipo, no shopping, sem ir pro cinema, ou em lugares que precisavam de dinheiro. Então ali era o nosso refúgio, e é onde tudo se acontecia, e onde as memórias mais gostosas da minha infância estão, assim. Você fala da Ângela, é claro, sua grande referência, mas você tem os tios também que cantam. Exatamente. Eu vi seus tios Você ali. foi no Baile do Carmo, quando você foi, no meu aniversário do ano passado. Minha família é uma família muito referência em Araraquara. Antes da Aline ser uma referência em Araraquara, a minha família já era. Então, meu tio, você é sobrinha do Júnior, né? Do Juninho. Juninho Barros. Então, eu acho que ter isso dentro de casa é muito gostoso, é muito importante pra mim. Muito. E o samba também, né? O samba. Na sua lista aqui, você colocou uma música que é a música que eu choro no pagode, na roda de samba. Que é O Que É o Amor, do Arlindo Cruz. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, é clarão do luar. Que vem abençoar o nosso amor. Se perguntar o que é o amor pra mim. Eu acho que, primeiro, que o Arlindo é um dos maiores compositores do mundo pra mim. Eu acho que ele tem uma essência pra descrever o cotidiano, que ele e o Zeca, assim, fazem isso de uma forma brilhante, Zeca Pagodinho. E eu sinto que eu, uma cantora romântica e pagodeira ao mesmo tempo, né? O pagode é o meu lazer. Então, hoje, quando eu tô de folga, quando eu tô em São Paulo, quando eu tô, tipo, em casa, tô sempre procurando um samba e um pagode pra poder sair com as minhas amigas, beber com as minhas amigas e paquerar, enfim, viver. E aí, eu acho que quando a gente canta o que quando a gente ama, brilha mais que o sol, é muita luz, é emoção. Quando a gente ama, é o clarão do luar que vem abençoar o nosso amor. Isso pra mim é uma coisa tão gigantesca e ao mesmo tempo tão singela, né? Tipo, o que é esse amor? E acho que se perguntar isso sendo uma pessoa preta, falando, por exemplo, da minha experiência, por mais que eu já tenha vivido coisas, é muito distante, é recente. Porque eu não fui uma adolescente que viveu o amor. Eu não fui uma adolescente que era beijada na escola, que tinha a experiência dos namoradinhos. Não fui. Então, acho Engraçado, eu também não. E eu acho que muitas mulheres pretas vão ter essa assim, experiência. E então, acho que, por mais que a gente viva coisas, por mais que, pra muitas hoje, que bom que o amor chegou, eu sinto que o amor não chegou de uma forma saudável. O amor, ele chega pelo trauma, o amor, ele chega pelo abandono, o amor, ele chega por um desejo que às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas só sonha ali. Mas ao mesmo tempo, ele é uma realidade porque eu sigo acreditando no que é esse amor. O que eu tô sentindo, pra onde eu quero ir, como é que eu quero ser amada e amar. Então essa música pra mim é uma bússola, assim, é uma joia mesmo da música brasileira. Será que é em Caju que você fala samba? Samba, o que é que faz chorar? Você já decorou quantas tatuagens tem? Se eu ligo pra cartão, ou rabisco meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Qual é o meu disco favorito? Eu também O peso do meu coração. Agora. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba. E o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinha e nunca alcançar? Combina com esse O Que É o Amor, hein? Combina totalmente. No samba eu sei que você samba, tá lá. Mas e depois, quando você chega em casa, depois do samba? E aí? E aí? Como é que é? Como é que tá? Que é foda, né, isso? Às vezes a gente tá ali na vida, vivendo. E eu já vivi muito isso, né? De estar com a autoestima lá em cima e de repente você chega em casa e você lida assim com o silêncio das próprias questões, né?
tipo, e agora? Poxa, quem é que vai É me isso? amar assim? É isso? Sabe? Esse disco Caju é você olhar pra vida, pros questionamentos dessa vida, do amor, né? Uhum. É você pensar quem é você e o que você quer, né? Acho que é isso, né? Um disco que veio de um momento muito bonito da minha vida, assim. Ele vem depois do Índigo, que é esse primeiro disco onde eu me alforrio da vida e das coisas que me seguravam, que me prendiam. Dessa borboleta que precisava voar, né? Que voou. E aí o Caju, ele vem, tipo, a maturidade de eu sair começar minha vida adulta num outro estágio, né? Desse disco que precede os 30, desse disco que é saturnino, desse disco que eu gravo durante o meu preceito de feitura, né? Enquanto uma pessoa de candomblé. Então, pra mim ele é muito, não só sereno, mas é um disco pé no chão, assim. Ele é um disco que ele sabe o que ele quer, sabe? Eu sabia o que eu queria. Tenho sabido mais o que eu quero. E acho que é muito bom a gente conseguir preservar esse lugar do desejo também, de não ter, obviamente, dúvidas a gente vai ter sempre, mas quando algumas certezas elas começam a ficar tão claras que a gente não duvida. Não. Elas passam a ser um norte, né? É. E é bom ter um norte, porque pra gente se perder é muito fácil. Olhando a sua lista, eu vou puxar aqui Avião, do Djavan, Amo. porque eu acho que Avião conversa muito com tudo. Uhum. Porque ele fala isso, né? Ele diz assim que seu muito pra mim é pouco. Uhum. Entendeu? Eu quero tudo. Uhum, Eu já na minha cabeça. Se eu quero for imensa tudo. pra você, eu sinto muito, Sinto né? muito. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu muito pra mim é pouco. Eu quero a paz de viver solto. Vai dizer que sou outro, sou não. Eu me cansei de ser seu avião. O Avião, pra mim, primeiro que eu acho que o Djavan tem o dom de achar os melhores verbos pra escrever e as divisões de frase, né? E como ele é rítmico em tudo e como ele constrói na palavra, assim, um lugar quase fantasioso, né? Assim, como é? Sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar com pouco. Eu quero a paz de viver solto. Vai dizer que sou louco, sou não. Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não dessa vez. Tipo, seu avião, essa coisa, né? Lá na ideia que você vai pegar só quando você quer. Tipo, eu cansei disso. Chega. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Não, quando eu ouvi Avião de novo, eu disse: é isso, não E aí quero é isso, muito eu quero doido, tudo. né? Tipo, como a inspiração é uma coisa que ela acontece. Obviamente, sou uma artista totalmente autoral do que eu canto. Mas a inspiração, ela é um dom também. Porque acho que se não fosse as coisas que eu escuto, se não fosse as coisas das quais eu fui apresentada, talvez eu não teria hoje uma opção de que é importante ter qualidade rítmica no meu disco. É importante ter um álbum gravado com banda. Isso vem por conta dos discos que eu ouvi. Dos discos do Djavan, do Arlindo, do Bebeto, da Elza, da Alcione, de tantas outras pessoas que me inspiram. Então, acho que é totalmente quase comum, assim, uma letra parecer a outra, porque me inspira, sabe? E tão ali. E aí, você escolhe desse mesmo disco, porque Avião é de um disco do Djavan, de 1989, e é um nono álbum da carreira dele, que tem muitos clássicos. Aqui no Mais Preta, vira e mexe, tem uma ou outra. Eu acho que a gente tem quase todas as músicas desse álbum, se a gente pegar as 70 pessoas da temporada aí. Esse Cada é uma o chega. Ele chama Djavan mesmo. Djavan. Ah, sim. É bonito. É o disco que- Aqui, ó. É o disco que tem Curumim, Cigano. o Cigano, o Oceano. É lindo esse. Não, e a beleza, gente? Gente, a beleza. Sério. Muito, 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 muito lindo. Tem Oceano, em que inclusive você põe aqui. Aham. Porque você tem em Avião, o Djavan, nesse lugar dessa autoestima e sabendo onde quer, dentro dessa relação. Gosto disso. Uhum. Mas o Oceano também tem um outro
um outro momento e um outro sentimento que é de se entregar. Uhum. Que é ficar Daquele frágil. amor Uhum. louco. 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 Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você, que solidão? E eu acho que Oceano, pra mim, é uma música que o amor dela se dá desde criança, porque minha tia Adriana, mais conhecida como Tia Bia, é uma das maiores fãs de Djavan que eu conheço. Uhum. E tinha a coisa de ouvir em casa, assim, fazendo faxina, lavando o quintal, ou trançando o cabelo das minhas primas. Era sempre nesse momento. E eu acho que Oceano, se eu não me engano, foi trilha de alguma novela. Também foi trilha de novela. Foi. Não lembro qual. Não lembro qual. Então eu tenho muito essa imagem, assim, da TV, da gente vendo, ou de ver a Tia Bia chorando e eu chorar. Porque eu sempre fui essa criança que chorava quando eu via as pessoas chorando. Me emocionava, assim, aí começava a chorar. E não entendia muito bem o que ele cantava, né? Assim, primeiro que acho que tem algumas músicas do Djavan que a gente começa cantando a letra errada, só depois a gente entende que era outra coisa. Então, quando eu peguei a letra, assim, tipo, de ler, entender o verbo, entender o que ele estava propondo nesse sentimento, eu falei, realmente, nada é à toa, assim. Ele tem o dom mesmo de fazer a gente se fragilizar e se arrebentar, né, dentro desse amor, de existir dessa forma. De se entregar, é uma coisa… É algo bonito que tem uma certeza no amar. Sim. E uma certeza no eterno. Porque ele canta de um jeito como se esse amor não fosse acabar nunca. Nunca. E em muitas músicas dele a gente tem essa entrega, né? Uhum. Esse amor não vai acabar. E eu acho que, assim, Oceano foi uma música que na turnê do Índigo Borboleta New, eu comecei a fazer ela. Uhum. E a gente fez um arranjo super lindo, assim. Então acho que é muito bom ele ser meu ídolo, minha maior inspiração musical. E poder homenageá-lo, assim, nos meus shows, sabe? Acho que isso é um presente também, não só pra mim, mas pra quem me escuta e acaba conhecendo as minhas referências a partir do meu espetáculo ali, sabe? Amar é o deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor. Fora que você já cantou com o Djavan, né? Já uma vez, Didi, a coisa mais especial da minha vida. Eu vi, foi no Koala Festival, Foi no né? Koala Festival. Uhum. E agora agora não, né? O ano passado, quando a gente estreou o Caju no Rio, ele foi assistir o show. É mesmo, Ele eu vi na foi. imprensa. Ele É foi. verdade. Ele Que foi doideira. ver. E Caju tem, eu acho, tanto o avião, a gente falou de tudo, né? Quanto também um pouco desse oceano. Uhum. Porque você tem essa mulher dona de si e que diz Uhum. assim: olha, eu que tô dando as regras. Uhum. Mas também tem ela, tipo, Pequenininha, se assim. no amor, né? Eu acho que o amor é tudo isso, né? O amor Uhum. é a segurança, o amor é o domínio, o amor é a fragilidade, o amor é a dúvida. E o amor é um mistério também, né? O que é o amor? O que é o amor, Voltamos né? ao ar lindo. O que é o amor? Então, acho que a gente nunca vai estar exatamente… não segura, mas acho que sã. Porque o amor, ele desnorteia. O amor deixa a gente exposta, né? Exposta a tudo. A sentir tudo, a querer tudo, a viver tudo. A chorar quando termina. A chorar quando se despede. A chorar de tesão. A chorar de saudade. A rir de tantas outras coisas também. Claro. Então acho que eu gosto do amor porque o amor me desnorteia. E te inspira E me também. inspira. Pode ser do seu jeito, não arme confusão. Por mim tá tudo perfeito. Sair na contramão, de longe não há defeitos. Nós dois na multidão, é quase verão, mais outra estação. As suas composições falam
na maior parte das vezes, de relacionamentos. E nesse lugar político também, né? De ser uma pessoa preta reivindicando esse sentimento que tantas outras pessoas vivem e que a gente aprendeu a ver na TV, na novela, no filme. Muitas outras pessoas que não eram pretas vivendo isso e só esperando a nossa vez chegar. Então, que bom hoje ser uma cantora preta que vive alguns amores, mas que outras pessoas também embalam seus amores com as minhas músicas. Claro. Isso é um presente. Falar de amor. Vou puxar uma... Esse aqui eu lembro que eu trouxe. Que... Amo. Emílio Santiago. Não, e a elegância, gente. Não dá, né? O Emílio é muito lindo. O Emílio é muito lindo. E você escolheu uma música desse álbum. Esse álbum do Emílio é de 1975, minha gente. E é o primeiro álbum do Emílio Santiago. Então a pessoa, no primeiro álbum, ela faz isso. Eu nunca tinha visto, deixa eu ver, eu nunca tinha visto a capa do álbum. Essa capa, tem uma outra capa. Mas essa capa aí, ela saiu depois, 2 anos depois. A primeira capa mesmo, de 75, é uma capa que só tem ele. Bonita, assim, meio marrom, que a gente vê nas plataformas. Que chique. Não, é um E assim, álbum. esse arranjo é do Laércio de Freitas, né? Laércio de Pai da Freitas. Thalma. Não, Grande esse maestro. disco aqui… Nesse disco, a primeira vez que se canta a Bananeira, por exemplo… Do Donato e do Gilberto Gil, né? Com a letra do Gilberto Gil e tal. É a primeira vez que o Emílio Santiago… É o Emílio Santiago que canta depois. O Donato, no mesmo ano, gravou. E aí a música também tem essas 2 versões. Mas Sessão das 10 começa com ele ali no violão, não sei o quê. E de repente vem umas cordas. Aí logo eu já pus o veludo marrom. Que lindo, é como você falou, né? As coisas vão se associando. Hoje eu queria que você fosse embora, mas como você nunca pôs os pés aqui, eu vou à sessão das 10. Eu gosto de música que ela te dá a ambiência de onde tá acontecendo. Então, pra mim, é quase uma cena, né? Hoje eu queria guardar os seus retratos, mas como eu não tenho nenhum… Parece que ele tá assim, no breu do quarto escuro, tocando, pensando em alguém. E quando entra aquela orquestra, ele decide abrir a porta e sair pra rua. A primeira vez que eu ouvi essa música… Quem me mandou essa música? Eu acho que foi a Thalma. Que a gente tava falando do seu Laércio. Ela falou assim, meu pai que fez esse arranjo. Acho que foi a Thalma que me mostrou essa música. E aí, fiquei ouvindo. E pensando nesse lugar cinematográfico que a música também tem o poder, né? Que às vezes a gente só tá escutando, mas esse poder de construir a cena. De a partir da narrativa do que tá se cantando, você conseguir ver. E o timbre do Emílio, que é essa coisa assim, um tiro no peito, né? Esse grave, essa voz de veludo, essa voz que rasga a gente, esse timbre grave. É muito, muito especial. Você falou dessa história cinematográfica, né? Caju também tem uma busca, né? De colocar a gente num lugar, numa história. Totalmente. Né? Totalmente. Tanto é que o Caju, todas as músicas elas são costuradas por um sound design. Então, as músicas elas são costuradas por cotidiano. Então, a gente tem barulho de pássaro, a gente tem barulho de rua, a gente tem barulho de chuva, a gente tem barulho de porta que fecha, a gente tem barulho de subindo a escada, a gente tem ambiência de aeroporto. Então, pra mim, eu queria muito… Porque o Caju é uma história que se passa em 24 horas, né? Esse roteiro da Caju, que é a personagem central do disco, ia falar do filme, que é a personagem central dessa história, que atravessa uma viagem de 24 horas e chega no Brasil, depois de pensar muitas coisas, e vai viver a partir disso, em mais 24 horas. E como é que você levou isso pro palco? Porque é uma possibilidade também, né? Sim. E você faz isso, mas Sim. como é que isso, dentro da sua criação, se transporta pro palco? No show a gente tá usando o recurso de PGM, câmera ao vivo. Então tem várias cenas que eu faço pra câmera. Tem cenas de backstage, tem cenas no palco onde eu quebro com o público e só interajo com a câmera e faço esse cinema ao vivo. A gente trabalha com VS, né? Então a gente solta a base
da programação e a soma da banda. E uma banda gigantesca que também atua no palco. Não é só a função do músico que tá lendo a partitura, mas tá fazendo cena junto. E aí isso é muito chique, né? Acho que dá uma textura diferente, assim, tipo, de possibilidade de palco, sabe? Porque você não poderia fazer um disco assim, quer dizer, a gente pode tudo, mas fazer um disco que remete a essa ambiência, tem uma história, é cinematográfico, Uhum. e aí o show não acompanhar, né? Nossa, e é doido, porque no final de semana eu fui assistir O Homem com H, 2000, né? O filme do Ney. Sim, que lindo. E aí, eu esqueci o nome do disco agora, mas que tem aquela Bandido. Que era um cenário assim, com espelho, com quarto, com cama. Falei, gente, isso é muito assim, chique. De repente ele tá cantando pro espelho, ele desce e canta num colchão. Isso é a possibilidade da arte, né? É a gente dar mais do que um estímulo pra quem tá assistindo aquilo. E eu tenho amigos que foram ver esse show quando o show lançou. E vou até o Cunha, que trabalha Uhum. comigo lá na TV, e a Sônia também, que trabalham comigo na TV. E que as pessoas iam nesses shows assim, acompanhando ele, ou ele ficava um tempo numa temporada, ficava uma temporada que você ia ver várias vezes. Porque tinha muitos detalhes, muitas possibilidades. Isso é demais, Isso de temporada é uma cara. coisa muito legal e que eu tô experimentando agora em Caju, né, um pouco. Porque a gente tem feito algumas datas extras em algumas cidades. Então, você ficar sexta, sábado, domingo e segunda numa mesma cidade, e a pessoa vê aquele show 3 vezes, e ir num outro estado, e você também ter a possibilidade de experimentar aquele palco mais de uma vez, né? Porque geralmente a turnê a gente faz um show e vai, sei lá, você tá em Indaiatuba, no outro dia você tá em Paris. Então, acho que isso de residência era uma coisa que eu sempre quis experimentar, justamente por essas inspirações que vinham antes, né? De não só das pessoas verem outras vezes, mas da gente também se habituar de novo. Aí ontem eu fui lá naquele ponto do palco, que foi muito legal. Eu vou hoje de novo. Ou eu vou num Ou vou num outro. Então acho que Sim. de se experimentar, sabe? Isso é muito legal, Acho né? que a temporada permite isso. E tem a atriz nesse palco, né, minha gente? Exatamente. É uma atriz Exatamente. ali. E eu acho que a direção de cena da minha banda, né? A direção do show. Você assina a direção? Assino junto. É Celso Bernini, eu e Renan. E a gente, né, os primeiros shows eles tinham bem essa assinatura ali do primeiro formato, mas na estrada eu já mudei esse show. Na estrada, porque é isso, por mais que exista a direção de alguém, eu sou uma atriz, eu sou uma cantora que me dirige. Então eu acho que a partir do momento que você vai vendo o que é possível, eu vou experimentando. Então o show já tá mudando, a gente já tá mudando o ordem, já tá mudando o acting, já tá mudando várias outras coisas. Pensando no desenho de luz, pensando textura, sabe? E isso é muito legal. Que sonho, né, Lineker? Didi. Porque é uma artista que consegue, no palco, agregar muitas facetas dela mesma. Você no palco é essa possibilidade. Porque o teatro, a música estava na sua casa, mas o teatro é muito a sua base. É muito minha base. E eu sou muito grata por ter estudado teatro adolescente e depois ter ido buscar enquanto formação. Por mais que eu não tenha concluído o curso, os 2 anos de escola livre que eu fiquei são fundamentais na minha vida até hoje, assim. De relação de teatro, não só de teatro, né? Relação de coletivo, relação de palco, entender luz, entender possibilidades que a cena pode me trazer para uma experiência completa, sabe? Sabe que eu fui lá na Escola Livre de Teatro fazer matéria com a Lin. Eu lembro dessa matéria. Lembra da matéria com a Lina? Porque uma das coisas que me motivou foi justamente assim: como é que sai de uma mesma escola de teatro 2 meninas? 2. Ela era da F16 e eu era da F18. Como é que sai 2 meninas maravilhosas, entendeu? Que disruptivas. Porque vocês chegam num momento da música brasileira e da arte brasileira, cada uma ali do seu jeito, mas impactando. Eu falei, eu vou lá ver onde é que elas se conheceram, onde é que tudo começou. A Escola Livre foi muito importante pra mim, assim, e é muito importante. Né? Eu cheguei ali com 18 anos, tinha acabado de sair de Araraquara. Tipo, o primeiro lugar que eu fui depois da minha casa em Araraquara foi Santo André, pra estudar. Então,
foi um momento importante da minha maturidade, assim, sabe? Uhum. De sair da adolescente e virar adulta. É. A partir do trabalho, a partir do estudo, assim, a partir das relações que a escola me proporcionou. Foi muito importante, é muito importante. Essa sua formação de atriz, até pra feitura do Caju, a personagem, Caju é uma personagem. Uhum. Tem ali uma dramaturgia pra ela, ela tem uma história, as músicas seguem. Então, tá bem contaminado mesmo, né? Totalmente. E eu acho que tem uma coisa, né, de construir personagem, de você decupar mesmo quem é essa pessoa para além de você, esse alter ego. Então, de criar signo, de criar que roupa que usa, que perfume que usa, qual é a cor do carro dela, de onde ela tá vindo, qual é esse cabelo, qual é esse jeito de olhar, como que ela pisa. Isso foi muito legal de construir, muito legal mesmo. Uma prática da atriz que você, tipo, fez com que tivesse ali, atravessasse também o seu trabalho na música. E a sua prática de atriz, temos bons registros, né? Sim. A série Manhãs de Setembro, por Foi. exemplo, é um registro maravilhoso, Não, uma acho que possibilidade muito legal. As 2 temporadas da série são muito especiais, assim. Foi meu primeiro trabalho em cinema, né, assim, como protagonista. E eu fiquei muito feliz, assim, Era meu sonho desde Araraquara de ser atriz de cinema, fazer série, assim, audiovisual. Teatro, fazer teatro também é um grande desafio que eu amo, mas eu acho que o cinema era um negócio muito distante, assim. Então, receber esse convite para fazer teste, ser aprovada e fazer a Cassandra foi um grande presente na vida, assim. Ah, eu adoro a Cassandra. Ela é Com demais. todas as complexidades. dela. O que você aprendeu com esse personagem? Mas aprende mesmo, Não, aprendi né? mesmo. Acho que a Cassandra tinha uma coisa que, por mais contraditória que ela fosse, ela não abria mão da liberdade dela, né? Ela não abria mão da conquista dela. Que era, tô há anos querendo um espaço meu. Tô há anos lutando por isso. Trabalho em São Paulo como motogirl. Obviamente vai chegar uma criança procurando uma relação familiar que eu não conheço. Vai ser difícil, eu vou acolher, mas eu também não posso perder mão da minha liberdade. Não, e mesmo com namoro. Mesmo com tudo, Com né? tudo. Ela não abria mão, ela não negociava o próprio desejo. E acho que isso me banhou muito, assim. Olha, a gente vai, né, fazendo as histórias, as coisas vão acontecendo. Deixa eu puxar mais uma música aqui da sua lista. Evinha. Teto de Louça. Teto de Louça. Ai, que lindo. Esse disco é lindo. Eu acho que ele de cabo a rabo é muito bonito. A Evinha, que bom que agora ela tá passando por um novo momento, né? Anos depois dos lançamentos dela, ela virou essa artista de novo consumida, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Mas também pela minha geração, que é uma geração de pessoas muito mais jovens do que ela, que começaram a se relacionar com o trabalho dela a partir, acho que, do disco do BK, né? Do BK. Esse disco, por exemplo, é um disco que se chama Eva. Eu amo essa capa. Eu amo essa capa. Saí de casa pela vida fora, trouxe comigo o último arco-íris que eu vi, mas veio a chuva desbotando tudo pelo meu rosto, pelo meu caminho. Conheci esse disco, já conheci algumas músicas dele soltas. Fui ouvir o disco mesmo ano passado. E foi numa viagem muito linda, que era aniversário da minha tia, em Araraquara. Fazia algum tempo que eu não ia pra Araraquara. E eu convidei alguns amigos pra irem. Inclusive, Ana Flávia Cavalcante, nossa amiga em comum, foi comigo nessa viagem. E foi o nosso disco da estrada. E aí, quando começou o Teto de Louça, foi assim, cena de filme. Sabe quando você tá indo pro interior, aí você vê, tipo, Rio Claro, aquelas placas de concreto, né? Rio Claro, Pindamonhangaba, Tabatinga. Quando começou o Teto de Louça, apareceu assim, Araraquara. E aí ela fala, né, no teto de louça da minha cidade, Natal. Pra mim foi muito assim, uau, o cinema acontecendo. Foi muito lindo e aí virou uma música que eu ouço sempre. Sempre, sempre. Virou uma música dessa relação quase de tieta, né? De voltar pra casa depois de tantas coisas terem mudado na vida. Eu pensei isso mesmo quando eu ouvi a música. Eu falei, nossa, olha ela pensando aí. Porque a música tem uma história dela sair, né? Dela sair de casa buscando
buscando Novas possibilidades. possibilidades de ser feliz, né? E que ela já fez de tudo pra ser feliz, né? Ela fala, eu fiz de tudo para ser feliz. Já fiz de tudo, mas eu não achei ainda. Talvez eu precise me movimentar, talvez eu precise sair daqui. E acho que é justamente meu movimento em Araraquara, assim, de ter saído tão nova, tão assim, crua, literalmente, né? Tanto é que o primeiro EP que eu lanço chama Cru, porque eu tava totalmente pelada, assim, 18 anos, R$150 no bolso, que era o que tinha sobrado da minha rescisão de menor aprendiz da loja que eu trabalhava, um violão, uma mala, livro, e prestar escola livre sem saber se eu ia passar. E não voltar nunca mais. Então, Foi o que aconteceu. foi o que aconteceu. Eu tô há 11 anos em São Paulo. Tem 11 anos que eu saí desse teto de louça da minha cidade natal pra buscar o mundo. Então, acho que reencontrar isso num disco da Evinha, que é tão simbólico e tão histórico, é maravilhoso. Ah, claro que é. Caju, ele inaugura, você falou isso, né? Inaugura uma época sua, mas tem uma cara desse... É quase um primeiro disco quando você se sente totalmente você, né? Uhum. Em relação aos outros. Eu acho que o Caju é meu primeiro disco sem negociar nada. Sem negociar. Pronto. Porque... E eu acho que isso também tem a ver com autoestima. E isso tem a ver com terapia, análise mesmo, assim. Acho que o Caju é um disco que eu devo muito à minha terapeuta. Pelo trabalho que a gente tem construído dentro desses 8, 9 anos de análise. E pegando pra mim meu cajado, pegando meu bastão pra vida. E não tendo dúvida da minha caminhada. Eu tenho dito que o Índigo foi o disco de eu ficar de pé, assim, né, de me erguer. E o Caju é o disco de correr. De estar já no movimento da vida, na própria estrada. Então acho que é muito simbólico pra mim esse lugar de autoconfiança que esse álbum me traz. E que bom poder sentir isso através de uma obra, de um disco, né? Fazer um disco que obviamente vai me gerar trabalho, vai me gerar turnê, vai me gerar renda, vai me gerar muitas coisas. E é um disco industrial, porque eu sou uma artista que trabalha na indústria, mas ao mesmo tempo ele tem um poder pessoal muito mais fundamental pra mim, muito mais importante, porque ele tem a dizer sobre caráter. Ele tem a dizer sobre si própria, assim, né? Sobre o que eu tenho construído, o que eu quero e o que eu não quero mais. Aonde eu não negocio, aonde eu ainda me fragilizo. E eu acho que o Caju, poeticamente, é um dos meus discos mais expositivos. De falar, assim, de mim, de lugares muito íntimos, né? Então acho Tem uma coragem também. que lidar com essa coragem de falar de si desse jeito pra tanta gente é babado. É babado. Eu lembro você me mostrando o Caju, né? Foi tudo esse dia, inclusive. E você falando de cada música e de como é que ela surgiu, porque eu tive o prazer de fazer o lançamento com você, que é uma coisa que eu marco no meu coração. E lembro também muito de você mostrando esse disco pra mim lá em casa. Então eu tava prestando atenção na música e você com um iPad, um computador, escrevendo. E eu tava prestando atenção na música também, não tava tentando ver o que você tava escrevendo, mas eu vi umas bolas assim, vermelhas, e você escrevendo muito. E por mais que eu tivesse curiosidade, eu tava tão também imersa na história, né? E eu fiquei pensando, a Lineker, ela escreve o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Isso, e deve ser uma prática sua. Porque eu acho que eu tenho a prática de diário desde criança. Ah, De diário, de desenho. Então, eu acho que é uma forma também de concentração. quando você quer se concentrar. Eu sempre desenho. Por exemplo, às vezes eu tô dando entrevista ou tô em uma reunião muito importante. E eu preciso de um caderno, uma caneta. Não pra eu ficar escrevendo o que a pessoa tá falando e eu não esquecer. Mas pra eu me concentrar e conseguir construir minha linha de raciocínio. Então, viajando muito também, né? Em avião toda semana, mais de uma vez. Mais de 2 às vezes. Acho que o desenho e a escrita é o meu lugar também de centro, de maneirar a minha ansiedade, mas escrever como memória, assim, né? De hoje eu acordei assim, hoje não gostei de tal coisa, hoje estou sentindo isso. Escrevo em diário, assim. E você desenha bem também. Desenho. Ela desenha. Eu desenho bem. Eu adoro desenhar. Mas acho que isso é um carinho na minha criança interior que sempre desenhou. E é uma prática que eu não abandono. Não quero ser desenhista. Não quero nesse lançar livro. Não quero
Talvez, sabia? O livro eu comecei, mas eu lançaria um livro de diário. Tipo aquele livro dos sonhos do Fellini, você já viu? Sei. Tipo um diário, A Frida também tem um É, lindo. isso eu acho muito legal. Do que poesia, assim, tipo, que eu também amo. Ou um disco, ou um livro, sei lá, filosófico, conceitual. Mas uma coisa muito assim, o que é meu de verdade. Aqui é o meu universo, sabe? A sua poesia é uma poesia cantada? Você já imagina, já… Eu acho que ela é uma poesia mista. Tanto se canta quanto se fala. Eu acho que primeiro ela nasce falada. Ela nasce falada. Quando se abriu a porta do elevador da casa tua, foi como se eu estivesse nua e inteira, camuflada nas retinas do teu olhar. Coisa de bicho, olhos de lua e a tua íris crua na memória fotográfica que não me pesa guardar pra lembrar. Naquele depois que eu fico comigo pensando. Deserto de sereia, teceremos uma teia. No beijo meu mar te cheira, me sambe no carnaval. Pelo menos nas últimas coisas que eu tenho escrito, eu tenho dito mais e depois cantado, procurado a métrica, assim, pra virar canção. Mas ela é mais crônica, né? Ela é o dia a dia, então acho que ela cabe ser falada também. É lindo isso. Né? Bom, né, que você vai viajar tanto agora, você vai escrever pra caraca. Menina, eu já tô escrevendo disco novo. Já tá escrevendo disco Já tô escrevendo novo. disco novo. Não é pra agora, obviamente. Sim, claro. Mas eu sou organizado, né? Essa lua em virgem dela se organiza, assim. Obviamente as coisas vão mudar. A obra é uma coisa que acontece e às vezes nem sempre tudo entra. Mas eu já tô aí num universo diferente, criando um universo paralelo a Caju. Sim. Eu sempre fico pensando nos artistas, escrevendo, escolhendo. Ai, essa música vai entrar no disco. Isso aqui da música. Como é que você escolhe? Tem algo a ver que você não sabe o porquê que você escolhe exatamente. Por que aquela música é boa? Sim. Eu costumo pensar que eu sou uma artista que gosta de reciclagem. Então, eu tenho reciclado músicas que eu escrevi há muitos anos atrás. Por exemplo, Antes de Tudo, né? Que é uma música de Índigo Borboleta Nil. Foi a primeira música que eu escrevi com 16 anos, 15. Então, eu nunca lancei. Eu olho pra minha poesia lá de trás e vejo onde a Lineker estava, aonde a Lineker chegou e aonde eu posso usar isso ainda que eu escrevi agora. Como é que eu reformo isso? Como é que eu permito que isso entre numa obra respeitando o sentimento que eu já tive lá atrás, sabe? Então, acho que é muito bom poder escolher e eu acho que eu posso escolher porque eu produzo muito. Sim, sabe? tem essa coisa. Tem essa coisa de ter material, ela tem o que falar. Sim. Eu tenho pasta de composição, eu tenho pasta de arquivo, tipo, com data, com dia, com tudo, assim, né? Ai, já quero ser curadora dessa exposição. Daqui a ela tem vamos coisa, comemorar viu? os 40 anos de carreira. Imagina, gente. Esse ano faz 10, né? 10 Então. anos em outubro. Pois é. Que doideira. A gente tá falando de poesia falada, vamos falar de rap, porque você colocou aqui. Eu até me surpreendi. Não sei por quê. De rap? Adoro. Eu sei, Adoro. mas assim, é que você colocou Racionais MC, né? MCs, e você colocou Diário de um Detente. 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado. Eu lembro que era uma cultura muito de Araraquara, assim, do meu bairro, de ouvir os adolescentes mais velhos que eu ouvindo. E eu tinha medo de rap. Não sei se é porque era uma coisa muito ali, né, tipo, na cara e muito true, mas eu era uma adolescente, assim, religiosa, eu era super na minha, assim, então aquilo, por mais que eu tivesse curiosidade, eu achava que era um universo que eu não podia me meter. Olha que doideira. Eu acho que isso é uma coisa também do racismo estrutural, que mexe até com a gente que é preta. De entender hoje que o meu medo do rap, talvez, era
ter uma postura diferente do que a sociedade na época esperava de mim, né? Sim, como é que você… porque totalmente contestador, né? Totalmente. Totalmente pé na porta. Aham. E você via a sua atitude era outra. Totalmente. Eu era a criança que sofria bullying. Eu era a criança que ia pra igreja quase numa procura de me punir porque sentia coisas que não eram ditas normais na sociedade. Mas tinha isso de ouvir os vizinhos ouvindo rap. E aí teve uma fase específica, já da minha fase adulta, e eu acho que a minha paixão pelo rap também se dá pela minha grande amiga Tássia, Ah, que acho que ressignifica não só o rap enquanto escutar, mas de ver ela produzindo o rap dela, a música dela, e de eu virar uma grande fã dela. Eu sinto que o rap virou uma outra coisa na minha vida hoje, de consumir mesmo, e ir a show, e de me relacionar com rap, e escrever junto com rappers, e ser convidada pra fazer feat. E esse disco específico e essa música, teve uma época que eu tava muito puta, assim, tava muito brava durante uma turnê. Não era uma turnê de Índigo, nem era uma turnê de Caju, era no meu outro contexto de cantora. E eu sentia que isso me dava uma força, porque eu me sentia vivendo uma parada que não tava certa. Então eu Entendi. me via ali nos meus, no Mano Brown, no Blue, nos meninos cantando, e eu botava alto na minha caixinha de som no camarim e me maquiava antes de entrar no palco. aqui estou Então, mais um dia, sob o olhar sanguinário de um vigia. Então, aquilo era pra mim um momento assim, aqui estou mais um dia, bora lá. Não tá fácil essa situação, mas você vai passar por isso. E aí eu entrava no palco com o bicho, assim, né? Tipo, ninguém vai mexer aqui. Então, pra mim, foi um momento de força que o Racionais me trouxe. Ai, como a música é maravilhosa, né, gente? Primeiro que é isso, né? O Racionais tem a riqueza rítmica e os samples, assim, mais lindos que a gente poderia ter na música brasileira. Como a gente aprendeu, Como né? a gente aprendeu a ouvir música a partir do que o Racionais propunha, enquanto melodia. E as letras que são foda, né? Tipo, é maravilhoso. Eu lembro quando eu fui no… Foi o turnê de 30 anos que teve agora? Eu tô com… 30 ou 40? Enfim, 30 anos. 30 anos. Sim. Fui nesse show, fui eu e Tulipa. E eu, assim, aquilo pra mim foi um negócio tão forte de falar, gente, é isso. Nada é à toa. Esses caras não estão aí a qualquer coisa. Não. Fazendo todo esse estádio, esse lugar cantar, assim. Foi maravilhoso. É, sim. Traz um entendimento, né? Inclusive, eles deram nome pra muitas coisas que a gente não sabia o que era. Uhum, De racismo. uhum, Isso é racismo. uhum. Muitas vezes, quando eu ouvi Racionais, eu me percebi e falei, é racismo. O Brasil é preto. Uhum. É assim, ligando E várias pra além chaves, de entendeu? ligar esse lugar também de te trazer uma autoestima. Não tem como você ouvir pam, pararam, pam, pam, e já fala, chega, arruma essa postura Acabou. e vai pra vida, acabou. Então acho que o Racionais tem esse poder do se liga, Vamos. vamos pra frente. Eu adoro. Eu adoro também, inclusive, Mano Brown, poeta, pensador brasileiro. Uhum. Adoro. Agora, o Blue também. Eu gosto daquela raiva e daquele lugar dele. Diz assim, vem aí. É quase assim, não chega não, boy. Boy, aqui você não tem lugar. E eu acho que esse lugar da raiva é uma coisa que eu acho que muitas pessoas pretas sublimam a raiva, né? Como se a gente não pudesse botar nossa raiva pra fora, porque na sociedade a gente já é visto como preta raivosa, preto bandido, preta bandida. Então acho que a raiva é sempre nesse lugar de virar doença, né? De virar doença de depressão, de virar doença de outras questões físicas. E a gente sabe que a raiva tem esse poder de, conforme o que você passa, o que você vai vivendo, se você não cura aquilo, vira uma coisa maior que você e de fato adoece. Então acho que ter essa figura como o Blue, que peita mesmo, é importante pra gente estar com o bicho, assim, um pouco às vezes, sabe? Sim, né? É. E você tá com, assim, com a força, a cara e a coragem pra sair por aí viajando? Que você vai sair numa turnê novamente. Não é a primeira vez que você vai pra Europa e Pros Estados Unidos. Circular, fazer a música brasileira circular pelo mundo. Mas o que é diferente agora, você acha? Que agora não tem nada que me amarre. Eu tô livre. Eu tô muito feliz.
eu tô indo com qualidade, eu tô indo com estrutura. E a estrutura não é só de estrutura financeira, que também existe, que bom que isso chegou e que bom a gente poder falar disso, mas é um lugar de saúde emocional, de estar com uma banda que eu amo, de estar com uma equipe que me respeita, de estar com uma equipe que olha pra mim e olha não só pra mim, mas que a gente se olha enquanto time, porque eu também olho eles e a gente entende a beleza do que a gente tá fazendo, a história que a gente tá fazendo e a gente se cuida dentro disso. Poder fazer uma turnê com qualidade de sono, com qualidade de hospedagem, com qualidade de viagem, uma turnê sold out fora do Brasil. Então eu tô muito feliz, assim, e pela primeira vez eu não sinto culpa. Que bom, hein? Ela tá toda analisada, eu gosto. Olha, um beijo, inclusive, Anne, minha analista. Que bom, que importante. E as minhas mães de santo também, que cuidam do meu Ori, porque sem axé a gente não segue. Não segue, não vai pra lugar Não nenhum. vai pra lugar nenhum. Você tem muitas conexões com artistas, e aí você faz essa ligação da diáspora negra, né, pelo mundo, não só com artistas negros. O nosso programa tem esse foco, e os nossos convidados não ouvem, logicamente, só música preta. É porque a gente, quando começa a falar de música preta, olha quanta coisa vem. E é por isso que a gente tá aqui. E é interessante também se ligar com os artistas pretos do mundo, né? Ver onde é que tá essa ligação, onde a gente consegue fazer essas intersecções. A diáspora, como é que o som vai influenciando um ou outro. E você tem algumas ligações muito legais, né? De artistas pretos pelo mundo. Isso é muito legal, é uma comunidade, a gente pode dizer que existe, não é, Aline? E pra além de ser uma comunidade, pra mim é muito doido, Didi, porque as pessoas que eu sou conectada hoje são pessoas que eu sou muito fã. Que bom. Desde antes de ser uma cantora conhecida. Então, acho que ser reconhecida por essas pessoas, elas saberem que eu existo, de certa forma, e terem interesse no meu trabalho, quererem conversar comigo e virem atrás e falar, pô, tô ligada naquele seu disco que você vai lançar, que você lançou. Eu lembro quando eu conheci o Moses Sumney, né, que é um artista americano-ganense. Eu tava em Nova York, dentro de uma loja. Aí abriu a porta, ele entrou na loja e fez assim. Aí ele fez, Lineker! E assim, eu seguia ele, mas ele não me seguia. Mas assim, veio, me abraçou, falou, eu vi que você acabou de lançar um disco, né? Aí pra mim isso foi assim, meu Deus. A diáspora, ela acontece real. Não é à toa. A gente não é se à toa. conecta mesmo, né? E aí é muito bom ter essas conexões na vida, assim. É muito bom ser hoje também uma artista que não compõe só em português, que também compõe em outras línguas, inglês, né, mais propriamente dizendo, e que hoje posso me conectar com outros artistas também por esse lugar de não ver na língua uma barreira e querer também falar com o meu inglês, sendo brasileira, mas ainda assim me conectando com o mundo. Claro. É muito legal. Carreira internacional? Estamos construindo, né? Acho que pode-se dizer que tá num caminho, assim. Tanto é que as aberturas que eu tive, né, em grandes programas internacionais, como o Tiny Desk, o Colors, as entrevistas em jornais, né, tipo The Guardian, que fez uma matéria gigante do Caju. Minha primeira matéria internacional foi pro El País, na Espanha, lá em 2015. Então, que bom que o mundo tá com o olho pro Brasil, né? Claro. A gente tem feito coisas maravilhosas e a gente tá vindo também de uma safra que se relaciona com o mundo, muito importante. Acho que hoje, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo a Lued fazendo feat com a Meriba, ou a Lued fazendo shows internacionais no mundo, assim. Isso é muito legal, né? Muito lindo. Quando você participa desses festivais fora, você é muitas vezes enquadrada como uma cantora de jazz, de soul music. Quando... Eles me chamam de world music. World music. World music. Porque você leva essa referência da música preta brasileira em vários ritmos, mas você também extrapola isso. O Caju deve dar uma pirada na cabeça deles, Totalmente, não? porque tem tudo, Tem né? tudo. O Caju tem de beat a jazz sinfônica. Tem tudo, tem tudo. Porque você... House, samba, pagode, R&B, rap. Super. Brega.
Então, Tem tudo. eu fico imaginando a gringaiada lá. E eu adoro esse nó na cabeça. Acho que é muito importante a gente não ser uma coisa só, sabe? Sei. Gosto disso, porque aí você bota a galera pra dançar. Uhum. Quero muito ver os gringos daquele pagodinho. Gente, não é? imagina. É puro meu amor e sincero, não tem lero-lero. Tô te dando a letra porque é você que eu quero. 24 horas do meu lado e cê vai ver que eu sou mais que magia, muita coisa, pode crer. A gente pega fogo, não existe mais roupa. 6 horas da manhã e a gente ouvindo Boca Louca. Se eu tô ligando a cobrar. Pagode. Agora, pagode é o nosso pop, né? Totalmente. Né, Acho que Lili? esse pagode dos anos 90 é a Total. forma como muitas pessoas pretas, voltando pro que é o amor, né? É a forma como muitas pessoas pretas se relacionaram, como a gente segue se relacionando, como os cantores e cantoras de pagode são colocados nesse lugar de bússola pra gente mesmo, né? Eu adoro um pagode. Adoro. Adoramos, né? Adoramos. Quem circula muito pelo mundo e faz a música brasileira. Bom, Djavan é um desses, Milton Nascimento é um desses artistas, Gilberto Gil é um desses artistas que faz tudo, que faz muitos ritmos e que é abraçado por muitas culturas, né? É muito lindo ver você seguindo, de alguma forma, essa tradição, né? Sim. E uma mulher preta fazendo isso, Exatamente. eu acho muito legal. E na sua lista tem Drão, um clássico do Gil. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele Eu acho que Drão é a forma mais bonita de encerrar uma relação, né? Que a música é uma música de um término, né? De reconhecer que as coisas foram para outros caminhos, mas que a vida segue gigante e frágil, como um grão pequenininho, que vira tantas coisas, né? Que se planta, que nasce, que morre, que vive. E eu acho que a poesia do Gil é muito bonita por isso, assim, né? Por ele ter a sutileza de conseguir construir caminhos para as nossas narrativas, assim, né? Com excelência de palavra. Assim como o Djavan escolhe bons verbos, eu acho que o Gil é um grande compositor. É um grande ícone por conseguir escrever não só para a geração dele, mas conseguir atravessar tantas outras pessoas. E eu acho que também Drão é aquela música de galera que quando toca não dá pra você não cantar. Independente de quem tá do seu lado, todo mundo vai cantar junto. E você lindo. escolhe Drão por quê? Eu escolho Drão porque eu acho que a vida é uma coisa muito preciosa. A vida é uma coisa muito doida, que nem sempre a gente tá bem, nem sempre a gente tá forte, mas a gente tá sempre seguindo. E acho que Drão tem essa força de seguir. Eu nunca tinha ouvido Drão ao vivo e teve um Koala Festival que o Gil fez algumas músicas, fez um repertório lindo, porque ele pode fazer muitos shows diferentes, né? Dá pra ele fazer muitos shows diferentes, tem o show do disco atual, não sei o quê, mas ele pode pegar a obra dele e ir misturando e... Fazer o que ele quiser. Quando eu ouvi Drão a primeira vez, assim, ele cantando, pensei que ia dar um troço, Lili. Porque é muito forte. muito como ela forte. estava no meu corpo. Ela existia no meu corpo. E ele fez com que isso se manifestasse assim ao vivo. É muito lindo. E a instrumentalização de Drão é muito linda, né? O parabarananão, parananamananum. Parece que ele te pega assim e te bota no peito e nina. Eu acho que Drão é uma canção de ninar, na verdade. Por isso que é tão viva. Que é o momento da fragilidade do sono, aonde você tá repondo a sua energia para poder viver de novo no outro dia. Então acho que tem esse poder, assim. Eu não sabia como eu ia começar, que músicas iriam no meio, porque a conversa vai rolando e eu vou aqui me pegando com as músicas. Mas eu sabia que eu queria terminar com Magnólia. Porque ela é um manifesto, né? Da vida. Da vida. Eu acho que Magnólia, esse disco do Jorge Ben, pra mim, é um dos mais lindos. E eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu achei o vinil pra comprar.
Porque antes eu só ouvia nas plataformas digitais. E eu gosto disso do disco, né? De você Tá aqui o pegar o Tábua. álbum pra ouvir, assim, pra ter um lugar mesmo de espaçar o tempo e ouvir o som. E eu acho que essa música tem a riqueza de um dia eterno, assim, quase. A riqueza de um dia de sonho, a riqueza do bem-estar, a riqueza de um domingo de manhã que você acorda naquela delícia, assim, e vai decidir qual vai ser o almoço e a casa cheia. Magnólia, pra mim, é uma música de casa cheia, uma música celebrativa, é uma música onírica, né? É o sonho bom. Que eu quero mais? Se eu sei que a vida é bela e linda, que eu quero mais? Se eu sei que eu estou de bem com a vida, todinho de branco, lindo, esperando ela chegar. E quando ela entra na sua vida? Não sei, isso é difícil. Quando ela entra na sua minha vida, vida? não sei, mas não sei. Eu acho que eu não conheci essa música criança. Eu acho que essa música foi das minhas pesquisas de adolescente já. Quando minha família já tinha me dado um caminho, mas eu também queria buscar as próprias coisas que eu gostava. Acho que e aí vira paixão. Eu sou apaixonada por essa música. Eu Essa amo. música estaria na minha lista. Na sua lista? Na minha lista tá. Eu amo, 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 amo. Ela muda a minha energia. E aí a gente pensando que o Jorge Ben fez essa música num disco que é totalmente, que lida com o mistério, com a energia, né? E parece dos que ela vai, alquimistas, parece né? que ela vai te abrindo assim, né? Quando ele fala, com janelas de cristal e forro de veludo rosa, forro de veludo rosa, rosa. Parece que ele quase fala assim, vai, Magui, pá. Amo. Magui. E o Jorge Ben tem isso, né? Tipo, que presença, assim, que pessoa, que moderno, que atual. Conectado com quem vem antes, com quem vem depois dele, assim. Eu já tive alguns poucos momentos com ele, mas momentos muito bonitos. A gente uma vez fez uma turnê para o mesmo festival na Nova Zelândia e na Austrália, então tive essa possibilidade de ver 2 shows dele lá, tipo na Oceania, longe, longe, longe. E o ano passado eu fui numa festa, assim. E aí o Jorge Ben me cutucou, falou, e aí, como é que você tá? Aí, meu Deus do céu. Olhei, Tárcia Reis, sempre comigo? A gente se olhando assim, amiga, o Jorge Ben vindo dar boa noite pra gente, perguntando como a gente tá. Então é muito bonito, assim, se conectar com os ídolos. É muito lindo, né? Lilica, quando é que você vai achar normal? Eu acho que nunca, Di. Nunca. E tomara mesmo que eu não acho, porque eu acho que isso me deixa... Não que isso me põe pé no chão, obviamente me coloca também. Mas eu acho ótimo ser tão de Araraquara ainda. Eu acho ótimo me impressionar, sabe? Sei. De não ser uma coisa, é normal, eu tô aqui com a Adriana Couto, que eu assistia desde adolescente, quando antes de querer ser atriz, eu queria ser jornalista. Então, pra mim, é muito bom seguir ainda arrebatada pela vida. Ai, que delícia. E tem uma música pra gente terminar, a música sua que você... não é a preferida. Uma música sua. Uma música minha? Me ajude a salvar os domingos. Eu adoro a poesia. Eu adoro o lugar que eu consegui chegar poeticamente nessa canção, assim. Foi uma música que eu escrevi que eu me senti inteligente. Eu falei, olha, interessante, menina. Acho que você tem futuro. Eu adoro essa canção. Ai, que inteligente. Inteligente. Ela. Que sabida, nossa. Não usaria, tipo, porque tem uma coisa, né, que lá onde você mora, léguas daqui, depois pra lá de Londres, aonde só neve não faz calor, pra nós surgir o Acapulco. Eu achei essa, assim, quase mãe com champanhe, sabe? Do Meu Bem, Meu Mal, do Caetano. Acho chique. Eu acho. E tem Djavan também, que Djavan adora, né? Adora, né? Eu tenho boas referências, né? Olha, eu vou dizer. Tá aqui comprovado que ela tem boas referências. Sim. E que ela é referência pra gente e pra muitas. De olhos abertos eu vi um trem que me levou pra sonhar longe. Lá onde cê mora, léguas daqui, depois
depois pra lá de Londres, aonde só neva e não faz calor. Lineker Barros. Adriana Couto, te amo. Te amo, Adorei. amiga. Obrigada por me convidar pra estar aqui. Que honra estar nessa terceira temporada. E escutem, gente. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Pra terminar, eu só quero apresentar essa obra da nossa terceira temporada, do meu querido amigo No Martins, um artista plástico maravilhoso, que tem uma ligação muito grande com a música, que viaja o mundo como a Lineker, levando a obra dele. E essa obra é do ano passado, de 2024, não tem, é sem título. Um Óleo sobre Tela. Não, o trabalho do No é muito precioso, assim, já acompanho há algum tempo. E é muito especial como ele pinta com presença, né? Como poderia ser alguém da nossa família, como é vivo o quadro, como tem quase cheiro, parece que você vai olhar e a pessoa vai piscar assim dentro do quadro. Sim, né? Eu adoro, porque parece que ele tá olhando pra mim. Obrigada. Não, muito especial. A gente fica pedindo licença. É de uma série que se chama Jazz is Black. Jazz is Black. É black, né, gente? É Agora, black. a música brasileira é black. A música, vamos falar da música mundial, né, gente? Vamos. A música é gente preta. a gente já fecha assim. É isso, é isso. Muito obrigada, minha gente. Foi um prazer ter vocês com a gente. Mas Preta tá só começando. A nossa viagem tá só começando. E a gente vai se emocionar. A gente vai conhecer muita música preta. E a gente vai celebrar a nossa vida, as nossas vivências. Axé. Axé. Um beijo.